Olá pessoal, eu me chamo Douglas Marçal Nardelli, eu estou inscrito para o PSS 2024 e eu preparei uma aula prática para vocês com o tema A Maiêutica para Sócrates. No primeiro momento eu quero fazer uma contextualização aqui de quem era esse personagem, o Sócrates, né? No segundo momento a gente vai adentrar mais esse conceito de maiêutica. Então, para falar de Sócrates, esse personagem, no primeiro momento, a gente tem que voltar na história grega, né? O Sócrates ele nasce em Alopécie, próximo vilarejo, próximo a Atenas, em 470, mais ou menos, antes de Cristo, e vai falecer em 399 antes de Cristo. O Sócrates era filho de um escultor, Sofronisco, e de uma parteira, Fenarete. Quem que era o Sócrates? Não se fala muito de Sócrates, das suas atividades, fala que ele não conseguiu desempenhar esse ofício que antigamente era transmitido de pai para filho, né? Muitos riam e zombavam do Sócrates que ele não conseguia fazer os trabalhos junto ao seu pai na escultura, mas que ele teria tirado muitas lições, né, desse trabalho do seu pai. Conta assim que Sócrates andava sempre desgrenhado, né, com as roupas rotas, né, mal vestido, às vezes descalço, não se importava muito com a aparência física, né, se importava mais com o mental, né, e o intelectual, né. Então Sócrates era considerado ser uma pessoa meio desleixada, vamos dizer assim, para a época, né, mas que chamava atenção, né, pela sua conversa e seu modo peculiar de fazer pergunta para as pessoas, né? Aí que vai para o método, né? Qual que era a maneira como Sócrates procedia os seus ensinamentos, né? Era chamado de maiêutike, né? Maiêutike vem de fazer parto, maiêutica é de fazer parto. Só que no caso de Sócrates, ele considerava muito o trabalho da sua mãe, né? Fenarete. Fenarete fazia parto de mulheres, né? Parto daqueles filhos que não era dela. E através da dor, ela trazia esses filhos ao mundo, né? Auxiliando as mulheres na época. Então Sócrates tirou uma lição, né? Que às vezes para você trabalhar uma ideia, para você trabalhar alguma coisa, você precisa partir da dor, né, até atingir o seu objetivo, né? Então Sócrates vai tirar, vamos dizer assim, ele vai tirar uma lição importante, né, do ofício da sua mãe para estar colocando a sua filosofia, que é a maiêutica. Como que procedia o Sócrates? O Sócrates tinha muito prazer em estar sempre dialogando, né, falando dos seus conhecimentos. Só que o Sócrates ele não fazia preleções, quer dizer, ele não chegava e transmitia a mensagem para as pessoas. Ele fazia algumas perguntas, né? Por exemplo, o que é a virtude? O que é o belo? O que é a verdade? O que é a justiça? Né? Como que esses conhecimentos se apresentam para nós? Como que nós aprendemos ele? Então as pessoas passavam a responder para ele de determinadas formas. Então ele sempre agia perguntando para o interlocutor. E o Sócrates, o ofício do Sócrates era refutar esse interlocutor até que ele atingisse uma resposta que fosse satisfatória. Muitos, né, muitos ficavam com raiva de Sócrates por causa disso. Aquelas pessoas dogmáticas, vamos dizer assim, né? Sócrates combateu o dogmatismo na época, porque ele considerava o dogmatismo, né, você parar no conceito de doxa, né, a mera opinião, era você não atingir o conhecimento verdadeiro mesmo das coisas, né, do que era a verdade, do que era o belo, do que era a justiça. Coisas que importavam para Sócrates, né? Conta-se que num determinado momento o Sócrates caiu a ficha dele, né, com a questão sobre o que é o homem. A questão central na filosofia de Sócrates era o que era o homem. E mais
para Sócrates, assim, que pegava mais era a questão da morte. Dizia ele assim, os animais não sabem o que é morrer, mas o homem sabe o que é morrer. Logo vinha a pergunta essencial, mas como nós devemos viver? De que maneira nós devemos viver uma boa vida, da maneira correta, vamos dizer assim? Então, essa pergunta de Sócrates leva a uma autoconsciência, uma autorreflexão do homem de si mesmo. Contrário aos filósofos que vinham antes de Sócrates, como os naturalistas, que perguntavam sobre a realidade das coisas e que se perguntavam sobre a unidade das coisas, sobre a natureza das coisas, Sócrates então vai se especializar em fazer essa busca, essa autorreflexão do que é o homem. Essa era a pergunta essencial para Sócrates. E para isso ele se vale então do método da maêutica, que tem muito a ver então com as lições que ele aprendeu com a sua mãe, lá observando que quando para nascer uma criança, às vezes precisava atravessar esse momento da dor, até o momento ali da mãe pegar o seu filho, acolher o seu filho nos seus braços com alegria, aquela nova vida, aquele novo começo. Então Sócrates foi muito importante essa observância do trabalho da sua mãe, do ofício da sua mãe, no seu pensamento filosófico nesse sentido, para ele chegar a nomear então esse pensamento de maêutica. É lógico que Sócrates não, como conta a história, nós não temos um relato de Sócrates escrito pela sua mão. Sócrates sempre conversava e dialogava com as pessoas. Quem deixou seus escritos para nós foram posteriormente os seus discípulos, mais propriamente Platão e Xenofonte, e Aristófanes, que fez algumas comédias assim, retratava Sócrates de maneira cômica. Então Sócrates não deixou, apesar de ele não deixar nada escrito para nós, vários, além de Platão e Xenofonte e Aristófanes, tem outros filósofos que falaram muito de Sócrates. Mas o que ficou para nós, então, é o legado desse pensamento dele, sobre o que é o homem, o que é a justiça, o que é o verdadeiro, o que é o belo. E para isso ele se valia, então, da maêutica, maêutiqué, e do conceito de ironia. Então, Sócrates trabalhou a questão no seguinte sentido. Olha, nós não podemos atingir a verdade só partindo das coisas sensoriais, dos nossos sentidos, daquilo que nós vemos no mundo sensível. Nós temos que fazer uma introspecção, indo ao fundo da autorreflexão mesmo do homem e fazendo essas perguntas, de um caráter moral, de um caráter virtuoso. É daí que eu vou conseguir extrair o conhecimento verdadeiro. Quando eu falo, por exemplo, do conceito do que é o belo ou o que é justo, eu preciso de um conhecimento que não seja relativo, que no momento seja verdadeiro e no outro momento não seja verdadeiro. Eu preciso de um conhecimento que tenha um fundamento. E esse fundamento ele tem que estar numa autorreflexão, um conhecimento em si, livre de toda relatividade, livre de toda a possibilidade de ser refutado. Para isso, Sócrates, então, se vale dessas perguntas. Então, sempre que ele ia fazendo pergunta para as pessoas acabavam caindo em aporia, quando não conseguia responder o Sócrates. E nessas aporias, eles, como é que fala assim? Eles chegavam à resposta satisfatória, melhoravam as suas respostas, ou seja, eles se preocupavam daí em olhar para o seu interior, em olhar para elas mesmas. Então, esse conhecimento em que você olha para você mesmo que era muito importante para Sócrates. Esse era o verdadeiro conhecimento. E disso se valeu muito, o fato de ele observar o trabalho da sua mãe, da maêutica. Então, Sócrates se considerava um ajudador das pessoas que estavam atrás do conhecimento verdadeiro. Do mesmo modo, seu pai, que era escultor, e o escultor ia dando forma a um material caótico, ia elaborando, trabalhando ali no material, até aquele material atingir uma forma ideal. E disso Sócrates também tirou várias lições para a sua filosofia.
né? Que a verdade é uma coisa que a gente precisa ir trabalhando até ela chegar a um eidos, uma ideia definitiva, né? Que é o conhecimento em si, que seria o belo em si, a virtude em si, o conhecimento verdadeiro em si, a justiça em si, né? Então, nesse sentido, o conhecimento de Sócrates se torna um conhecimento muito interessante para nós. Essa pergunta, o que é o homem, da autorreflexão, é um material instigante para nós. E quero deixar, então, essa contribuição aqui com essa aula, que era a Maríutica. Então, muito obrigado.